Olá. Bem, hoje nós vamos falar aqui sobre uma matéria que ela não é de ordem trabalhista, mas tem uma relação muito estreita, de ordem previdenciária, que é o FAP, é o fator acidentário previdenciário. Eu tenho horror a essas siglas que se usam, né, que o governo vem impondo, burocratizando, é uma coisa muito difícil até para qualquer advogado entender. Não se entende fácil. Eu acho que é feito de propósito até, essa complexidade de coisas que poderiam ser expostas de forma simples. É uma situação meio que mascarada, assim, você tem que ler, tem que fazer um curso para entender, às vezes, uma aplicação de um percentual. Mas vamos lá ao nosso posto. O que é FAP? Primeiro a gente tem que entender o que é SAT. SAT não tem nada a ver com satélite. SAT é o seguro de acidente de trabalho. Nada mais do que isso. Esse seguro de acidente de trabalho, ele tem um percentual de 1, 2 ou 3% que é calculado sobre a folha de pagamento da empresa. Desde 2006 que o governo vem tentando aumentar esse seguro de acidente de trabalho calculado sobre folha. Por quê? Porque o número de acidentes, de aposentadoria, de pensões especiais, de tratamentos, o custo da saúde vem aumentando. E o governo vem entendendo que há um déficit entre o que ele paga aos trabalhadores que estão acidentados e o que ele cobra das empresas. Como reajustar esse SAT, que é o seguro de acidente de trabalho, né? Evitando a sigla, era uma coisa muito mais trabalhosa do ponto de vista até psicológico, porque ia haver um aumento desse 1%, 2% ou 3%, depende da faixa de risco da empresa. O que é que o governo fez? Criou o FAP, que é o fator acidentário previdenciário, que nada mais é do que um percentual que reajusta esse SAT de acordo com, vamos dizer assim, a quantidade de acidentes que aquela empresa tenha no seu histórico. Para que a coisa fique simples de ser entendida, esse FAP, ele varia de 0,5% a 2%. E ele é aplicado sobre o percentual do SAT, do seguro de acidente de trabalho. Como é que esse FAP, que critério vai ser adotado para que esse FAP seja cobrado de uma determinada empresa? Assim, o governo vai chegar e vai dizer, olha, a sua empresa tem um histórico em 2009 de muitos acidentes, de muitas CATs, CAT é Comunicado de Acidente de Trabalho emitidas, e por conta disso, o seu FAP para 2010 será de 2%. O que é que isso vai acontecer? O que é que isso vai gerar na prática? Esses 2% vão ser multiplicados pelo fator de risco do SAT, que é o seguro de acidente de trabalho. Então, se você tem uma folha e paga sobre ela 1% de seguro de acidente de trabalho e o seu FAP em 2010 será de 2%, o que você paga sobre a folha vai dobrar. Por quê? Porque será multiplicado esses 2% vezes esse 1% do seguro de acidente. Então dobra. Se você pagava R$1.000 sobre a folha de acidente de trabalho, você passa a pagar R$2.000. Existe uma contrapartida em tudo isso. Se a empresa investiu pesadamente, controlou os riscos, os acidentes, tratou bem dos seus empregados e teve a sorte de nenhum acidente existir, esse FAP ele pode cair para 0,5%. E ao multiplicar sobre esse 1%, dando o exemplo lá do seguro de acidente de trabalho, que eu falei antes aqui, você vai pagar a metade. Em vez de você pagar R$1.000 de seguro de acidente de trabalho, você só vai pagar R$500. Agora, onde é que está a grande cartada e a grande controvérsia? Que não existe um critério matemático objetivo para cálculo desse FAP. Não é uma coisa palpável, é meio que abstrata. É uma comissão que vai analisar o comportamento epidemiológico acidentário da empresa e vai dizer se o FAP dela vai variar de 0,5% a 2%.
Então, aí é onde está a grande nebulosidade da coisa, é onde está o esconderijo, né? O ouro está escondido nisso aí, porque ninguém sabe que critério é esse, não é uma coisa palpável. Então, o que é que a empresa pode fazer para buscar um esclarecimento nisso? É entender profundamente como fazer esse relatório. Existe um relatório que vai ser encaminhado ao gestor desse FAP, para que ele gere esse critério, se vai aumentar ou se vai diminuir esse percentual que vai incidir sobre o seguro acidente de trabalho. Isso é uma coisa preocupante, porque do jeito que tem empresa pagando R$1.000, tem empresa que paga 10, 20, 30, 40 mil reais de seguro de acidente de trabalho. E isso pode dobrar. Então fica aqui esse nosso esclarecimento, que apesar da burocracia dessa história, do FAP, SAT, e tem também o nexo epidemiológico, tentando democratizar isso para que qualquer leigo, empresário, possa entender. Fica aqui então esse nosso registro, espero ter contribuído. Muito obrigado.